o vereador, com todo o respeito que eu tenho a todos de Panelas. Todos, eu respeito todos os vereadores de Panelas. Tem uns que nem gostam de mim, mas eu respeito do mesmo jeito. Mas o vereador que está fazendo a diferença, que veio mostrar como se faz política honesta e verdadeira, e como se trabalhar, ensinar como se trabalhar, chama-se Pierre Logan. É um grande legislador. Grande legislador, uma pessoa que ele ensina como se faz, ele ensina como trabalhar, vem fazendo a diferença em Panelas, vem mostrando isso. E eu quero dizer uma coisa para todas as pessoas aqui, todas as pessoas que estão me ouvindo. Depois, Panelas tem duas histórias, uma antes e outra depois de Pierre Logan, politicamente falando. Na Casa Lourival Galvão, isso eu já disse num podcast a semana passada, de seu desempenho naquela casa. Aquela casa tem 11 vereadores, e dos 11 eu tiro ele como o legislador, e os outros, com todo respeito a todos eles, trabalham em outro campo, e ele trabalha no campo jurídico, e ele dá uma aula a todos os outros 10 de como se deve ser como político no legislativo. Eu brinco, aquela brincadeira que eu digo com o seu Zé Maria, com você, um dia eu vou dizer ao Rubi Lima Barbosa que ele deve pegar um salário, esse salário que ele dá para o marqueteiro fazer o marketing da prefeitura, da Pierre, porque o cara que mais ajuda a administração é Pierre. Porque ele por exemplo, os óleos que está faltando de Rubi na gestão, Pierre é esse óleo. Esse olho que olha o que está errado e abre o olho da gestão. Isso é muito importante. Muitas vezes é confundido com a perseguição. Ele não. É tudo dentro da responsabilidade. Quando ele não consegue um documento, ele fotografa, ele filma e mostra o erro para a sociedade e, consequentemente, espelhado para a gestão. A gestão tem que corrigir. Exatamente. Tá entendendo? E isso é muito importante o que ele está fazendo dentro do município. E isso hoje, Everaldo, tá transcendendo as fronteiras do município de Panela. Tá entendendo? Outros legisladores nesses municípios, como Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Cupira, Agrestina, Jurema, Lagedo, Calçado, estão se espelhando no Pierre. Verdade. Tá entendendo? E esse programa dele, que ele faz parceria conosco aqui na rádio, ele está aumentando o ensinamento. Exatamente. De como o político legislador deve fazer, não perseguindo com coisinhas baixas, pequenas, não. Ele está, por exemplo, ele está defendendo o professor, ele está defendendo o agente de saúde, ele está defendendo o agente de DEMIA, aquele agente público que precisa ser defendido, e aquela sociedade menos favorecida dentro do município, e aquelas questões de infraestrutura que estão sendo esquecida pelo gestor. É um calçamento numa rua que foi prometido, é um esgoto que está mal feito, uma obra que está sendo com um valor exorbitante que tem que ser fiscalizada pelos órgãos competentes. Isso é que ele está fazendo, nada fora do anormal. Não. Está entendendo? O que deveria ser normal dentro da lei é o que ele faz. É o que ele faz. Agora, eu só tenho uma coisa que eu não concordo com ele, eu fico triste, não concordo com ele. Queria que ele mudasse esse pensamento de sair da política. Eu sinceramente, eu fico triste. É uma perca muito grande. Porque não é fácil estar na pele dele. Não. É fácil eu ouvir ele. É fácil eu ficar elogiando ele aqui. Isso é muito fácil. Sentar numa cadeira e aqui é muito fácil eu ficar olhando ele e dizendo: eita, muito bem, parabéns pro senhor. O difícil é estar lá onde ele está. E fazendo o que ele está. Comendo, todo dia tendo que enfrentar esses pepinos. Agora, quando ele diz que vai sair da política, eu fico triste, porque ele está começando a mudar a história, o sistema político de Panelas. É muito fácil a gente falar isso, né? Não sei, né? Ele tem os motivos dele para querer sair da política. Mas eu fico triste porque Panelas vai perder muito. Panelas está começando a engatinhar agora com o vereador Pierre, para no futuro se tornar Cupira.
no sentido de independência, tá entendendo o que eu tô falando? Independência. Não tô falando economicamente, porque isso aí depende dos próprios cidadãos. Dos próprios cidadãos. Estou falando da independência. Ele está mostrando como ser independente, ele está mostrando como não ter medo de político, ele está mostrando como não balançar a cabeça para ninguém. Né? Só que está plantando isso agora. Só que quando ele sair da política, aí, lógico que vai ter o Jota, mas o Jota não é o Pierre, o Jota é irmão do Pierre. Cada um tem um pensamento, uma maneira de ser, uma maneira de agir, e eu acho assim, muitas pessoas acham que ele é um cara intransigente. Eu acho diferente. Por exemplo, nós temos nossas diferenças políticas, nossos pensamentos, mas dentro de pensamento de cada um, não diferente. Por exemplo, eu conheço ele há 28 anos aí. Mas desde a banda Estado Mental. Estado Mental, que a gente já falou aqui. Agora, não, olha bem, muito antes disso. Ele jovem mesmo, há um filme que ele fez de karatê lá, onde ele foi o personagem como ele era o Bruce Lee, sei lá, é um negócio assim que eu assisti a filmagem presente ali na praça, muitas vezes, algumas filmagens de cenas lá, eu assisti ali na rodoviária, e eu vejo ele a pessoa inquieta. Ele é inquieto. Aquele cara que quer ver a sua sociedade evoluir e ele quer participar, ele quer ser o catalisador das reações da sociedade. E isso é muito importante para um. Ele é jovem hoje, é um pai de família, mas é jovem. E isso, Everaldo, ele está trilhando um caminho de uma juventude. Deste momento, aquela juventude de 12, 15, até os 21 anos de idade de hoje, do Erempa, do Gregório Bezerra, do Joaquim Nabuco, que vê por exemplo, Everaldo, muitas pessoas que estão no poder discutem o que Pierre está dizendo no dia a dia do Café com Política. E eu vejo assim, Everaldo, eu assistindo ontem um programa, e o apresentador... louco, porque bateu um recorde de 21 mil pessoas assistindo ao vivo. E eu olhando todos os podcasts da região, de Caruaru, você sabe que eu tenho uns amigos, eu até convidei para vir aqui, um que participou da TV Asa Branca, TV Jornal, o âncora, e estava diretor-presidente do Difusora, e eu vejo em Pierre, o seu programa, quando eu vejo assim... Tem 200, 300 pessoas ao vivo, em 2, 3 plataformas. Everaldo, é muito difícil. Você, por exemplo, nós aqui somos privilegiados, porque o rádio, ele não dá esse número de alcance. É outro público, né? Não é, o público é o mesmo. Mas aí a rádio, ela tem aquele... Para ouvir o rádio é diferente. Por exemplo, o programa do Pierre, por onde eu passei esses dias, as pessoas já me comprovaram que estão gostando do programa. Só que é complicado pra gente passar esse número, porque é um outro público. É o pessoal que tá com o rádio ligado. O rádio é diferente, é no carro. Tá no carro, né? Passa viajando por aí fora no carro, ou tá fazendo alguma coisa. Em casa. Tem gente que já disse a mim. No sítio. Tem gente que disse a mim que tá conseguindo assistir TV, alguma coisa na televisão e escutar o rádio. Pelo YouTube, Então é um outro público, né? Mas que a gente já percebe porque as pessoas comentam, as pessoas mandam mensagem e aí a gente fica feliz, né? Pois é, então nosso amigo Pierre Loga, eu disse e repito, fico triste porque ele quem perde é Panelas. Perde. Ele vai ficar na história de Panelas como uma pessoa que veio já está na história para ensinar. Aprende quem quiser, né? Mas está aí.